Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos novamente, trabalhando a nossa espiritualidade. Convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, iluminando cada um que esteja conectado contigo, conosco, nesse momento, Senhor. Que a Tua misericórdia se estenda sobre cada lar, levando paz, saúde e, acima de tudo, a esperança e a alegria de viver. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos trabalhar um tema muito bacana de um livro psicografado por Chico Xavier, chamado Renúncia, uma obra editada pelo Espírito de Emmanuel e que conta a história, é um romance, né, de um espírito chamado Alcione, que veio do planeta Sirius, na Terra, para resgatar sua alma gêmea. E há todo um enredo, todo um romance que conta a história de Alcione. Esse livro é um dos livros mais belos que eu já li em toda a minha vida, porque ele, para nós, realmente é uma diretriz de informações importantíssimas no nosso processo evolutivo. Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre este livro, sobre o termo renúncia, né? Até que ponto que nós estamos realmente, nós devemos renunciar, abrir mão de nós mesmos em função do outro, né? Qual o limite de tudo isso? Então, isso é importante que a gente trabalhe, né, esse limite. Então, me faz lembrar também uma frase de Paulo de Tarso. Eu li o livro Paulo e Estevão, que é o segundo livro, é um livro também extraordinário, né, que mexeu muito com a minha vida. Chama Paulo e Estevão, uma obra psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nesse livro tem uma frase que eu escrevi na contracapa, né? E que ela é uma frase que para mim é uma diretriz para a minha vida. E ele diz assim: tu não triunfarás somente pelo que fizerdes pelo Cristo, mas pelo que deixardes de fazer por Ele. Então, é muito profunda, porque muita coisa a gente precisa abrir mão em função do trabalho do Cristo, né? Em função daquilo que nós representamos, daquilo que nós vivemos. Então, essa frase marcou muito e está muito ligado com o livro Renúncia, porque também vem nos ensinar exatamente isso, que muitas vezes nós temos que abrir mão de nós em função de algo ou do outro, né? Então, isso é muito importante. Então, nós vivemos uma era em que o ser humano ele quer ser feliz de qualquer maneira, sabe? Hoje a pessoa diz assim: olha, eu quero ser feliz, o resto que se dane. Então, essa era de um egocentrismo e de um egoísmo muito grande, nós temos que rever, porque esse não é o caminho, né? Não é isso que Jesus nos ensinou, não é isso que nós estamos realmente aprendendo. Então, nós precisamos rever esses conceitos. Ao mesmo tempo que nós precisamos ser felizes, sim, nós merecemos ser felizes, mas nós temos que aprender a respeitar os limites dessa felicidade. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. O que eu posso e o que eu não devo fazer, em função da minha felicidade, né? Então, é fundamental que a gente pense nisso. Nós percebemos que hoje a questão da honra, né, ela parece que é uma palavra esquecida e que está muito relacionado com a renúncia. Porque muitas vezes você, para cumprir aquilo que você determinou, para você ter palavra, para você ser uma pessoa honrada, você precisa abrir mão, muitas vezes, de questões financeiras, de lucro, de uma série de coisas. Mas faz parte do processo de evolução e de crescimento. E a gente percebe que as pessoas não estão mais preocupadas com a sua honra, né? Elas estão preocupadas em ganhar, elas estão preocupadas em vamos dizer assim, explorar o outro, né? E ela não quer saber de honra. A palavra honra, ela está vivendo talvez um momento
de esquecimento, porque as pessoas não têm mais honra. Então isso é uma coisa séria e a gente precisa trabalhar essa honradez, porque a honradez está relacionado com a hombridade, com a seriedade, né? Com aquela postura que nós devemos ter de, entre aspas, gente, né? Então eu acho que nós temos que resgatar isso, porque as pessoas se vendem, as pessoas se entregam, as pessoas não estão mais valorizando essa questão da honra acima de tudo, né? Então a gente percebe que nós colocamos aqui que nós merecemos ser felizes, né? Mas não às custas da dor alheia, do sofrimento alheio, né? Então as pessoas que se vendem e se corrompem, né? Elas estão deixando realmente de cumprir com um dever moral, né? Então, muitas vezes, se nós queremos realmente ser dignos, nós temos que renunciar aos nossos ganhos, às nossas vantagens, pensando no bem do próximo acima de tudo, na felicidade do outro antes de pensar na nossa, né? Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer, porque nós não podemos nos vender, não podemos nos corromper, né? Onde o caráter? Então nós percebemos, infelizmente, homens sem caráter, homens não confiáveis de forma alguma, porque são vendáveis. Se vendem por dinheiro, se vendem por poder, por posições, por cargos, por títulos, se corrompem, né? E isso nos deixa triste num país, principalmente igual ao nosso, onde a gente vê essa falta de honradez, de decência, que a gente não consegue mais enxergar. Principalmente onde a gente mais esperava honradez, mais esperava caráter, né? A gente não enxerga, que é exatamente no sistema judiciário. Então a gente percebe que isso nos deixa completamente arrasados, porque nós tínhamos no sistema judiciário a referência de justiça, porque a lei de justiça é uma lei divina. Só que o que a gente tem visto é algo catastrófico, doloroso de se ver, não é? Então nós precisamos resgatar esses valores morais, né? Esses valores da dignidade humana, né? Da honradez humana. E isso a gente tem que começar com o processo de educação com os nossos filhos. Nós não podemos nos vender, nos corromper. Isso é muito triste, gente. É quase uma pandemia no nosso país e até no planeta de um modo geral. Então, resgatar essa questão do caráter é fundamental. Eu tenho uma história muito interessante, que eu não sei se eu já contei para vocês, mas certa feita eu estava com os meus filhos, nós íamos assistir um circo que tinha aqui em Cuiabá, e aí tinha um senhor na minha frente, com uma menininha, com a filhinha dele, eu com meus filhos atrás e ele na frente. Quando ele chegou na bilheteria, a moça, ele disse, quanto que é a entrada? Aí ela disse, é R$14, uma coisa assim, R$14 a inteira e a meia é 7, não é? E aí ele disse, então eu preciso de 2 inteiras. Aí ela falou, não, criança abaixo de 7 anos é meia, só paga meia. Aí ele diz, não, mas a minha filha já fez 7 anos. Mas é tão pequenininha, a menina disse, mas ela já tem. E aí a menininha, eu fiz ontem 7 anos, eu já tenho 7 anos. Aí ela disse, então tá bom, aí eu vou cobrar as 2 inteiras. Aí ele pagou direitinho, aí eu vim com os meus filhos, paguei também, tudo certo. Aí quando nós fomos lá para o circo, aí os meninos foram sentar lá, brincar, mexer com palhaço, essa coisa toda, e eu sentei ao lado dele. E eu disse, olha, cara, eu gostei de ver aquela atitude sua, porque você podia ter dito que a sua filha tinha menos de 7 anos, porque ela é pequenininha e ela pagaria meia, e você fez questão de pagar uma inteira, né? Então ele disse, lógico, o senhor acha que por causa de R$7 eu ia ensinar minha filha a ser mentirosa, corrupta e ladrona? Nunca!
Eu achei aquela atitude de uma postura fenomenal. Então a pergunta que eu faço, será que nós estamos ensinando isso para os nossos filhos? Ou nós estamos sendo corruptos, ladrões, e eles estão percebendo isso? Nós vamos ser responsáveis por tudo que vai acontecer na vida dos nossos filhos a partir do exemplo que nós estamos dando. Então nós precisamos resgatar isso, gente. Isso é importantíssimo e está relacionado tudo com o tema renúncia. Então você renuncia o seu dinheiro, mas o seu caráter, ele permanece. A sua firmeza, a sua postura, né? A sua dignidade íntegra. Né? Então, eu sinto que isso é uma crise da humanidade hoje. A palavra hombridade, a palavra, né, que é fundamental. Então, nós precisamos rever isso. O famoso fio do bigode, que antigamente, quando você falava uma coisa, você honrava aquilo e acabou. Nem que você morresse, mas você cumpria aquilo que você determinou. E chamava honra. Fio do bigode, o cara fala, eu vou te pagar dia 30. Se eu não pagar, eu entrego meu carro na sua mão no valor dessa dívida. E assim acontecia, porque a pessoa tinha honra. Hoje em dia as pessoas não estão nem aí. Você marca com um pedreiro, 7 horas da manhã, olha, 7 horas eu estou lá na obra. Eu digo, meu senhor, seja pontual, porque eu tenho outros compromissos depois. Acordo cedo, me sacrifico, chego 7 horas no local, cadê o homem? Nem sinal. Dá 7 horas, nada, 7h30, nada, 8 horas, nada. Aí eu ligo para o cidadão, ele não atende o celular também, entendeu? Quando é 9 horas da manhã, ele atende o celular e diz, mas eu me atrasei porque eu tive um compromisso e não deu de eu ir. Mas por que o senhor não me ligou, meu senhor? O senhor fez o papel de palhaço, eu ficar esperando, né? Então, gente, é isso que nós precisamos rever, não é? Essa coisa de palavra. Quando você fala, você garantir você ter essa postura. Nem que para isso você se sacrifica, abre mão, né, do seu café da manhã tranquilo, ou então você não marca. Se você não pode estar às 7, você marca então 9 horas, que é a hora que você pode. Mas aí você cumpre isso. Isso é muito importante. Então nós precisamos trabalhar isso, né, porque isso está relacionado com a decência, com a honestidade. Então, gente, isso está relacionado com a decência, com a honestidade, com lealdade. Tudo isso são palavras sinônimo, né? Que é fundamental. Outra questão importante é essa questão da lealdade. Nós temos que ser leal, nós temos que ser fiel aos compromissos que nós assumimos, seja ele moral, seja ele financeiro, seja ele qual for. Então, isso, nem que a gente tenha que abrir mão de nós, e isso é uma renúncia, abrir mão daquilo que para nós seria vantagem, mas honrar aquilo que nós determinamos. E esse livro, ele conta a história, né, dessa jovem que vem de outra galáxia, né, de outra esfera, de outro mundo, para resgatar sua alma gêmea. E quando encontra ele com compromisso, né, feito, ela não aceita que ele, vamos dizer assim, abra mão do seu compromisso em função do seu amor. Então, é uma renúncia muito grande, né, que a gente só vê no espírito da envergadura de Alcione, um espírito elevadíssimo, né? Mas aqui na Terra, realmente, o indivíduo está suscetível, muitas vezes, de cair nessas tentações e ceder, né, aos desejos e não pensar na sua vida futura. Então, nós precisamos realmente trabalhar isso e entender que muitas vezes a gente tem que abrir mão de nós mesmos em função dos nossos filhos, em função da nossa família. Agora, isso é importante que eu vou dizer. Não adianta você abrir mão de você em função dos filhos, em função do seu esposo, em função do seu trabalho e depois você alegar e jogar na cara e dizer, pois é, aí, olha o que eu fiz. Joguei minha vida fora e agora o que eu recebo desses filhos? Ingratidão. Todos me abandonaram, né? Perdi a minha vida. Não. Se for para a gente mais tarde alegar e jogar na cara que perdeu a vida, esquece. Porque nós temos que aprender a renunciar sem esse tipo de cobrança posterior.
E essa renúncia, ela por si só já é compensatória. Nós não precisamos ter recompensa de filho, nós não precisamos ter recompensa de marido, de esposa, nada disso. Só o fato de nós estarmos sendo dignos já é a compensação, entendeu? E nós não temos que cobrar de ninguém mais tarde, não. E sermos felizes. Porque se for para você não estar cumprindo com o seu dever, abrindo mão de você de uma forma suave, que te faça feliz, então você está se violentando. E isso não é bom. Porque aí, se for para você alegar mais tarde, se for para você achar que você estava plantando para colher algo, aí realmente não é renúncia. A renúncia, ela nada se espera, tá certo? E isso é feito com amor, isso é feito com alegria, não é feito com sacrifício, com sofrimento, né? Com a desgraça, não, tá certo? Por isso nós sempre trabalhamos em relação à questão da nossa família. Eu atendi um casal e olha que interessante, eles estavam muito angustiados porque a sua filha de 15 anos havia suicidado. E eles estavam muito angustiados, extremamente tristes, extremamente infelizes, chorando muito, principalmente a mãe da menina. E aí eu fui conversar com ela e ela me mostrou uma carta da menina. E essa carta mexeu muito comigo. E a carta dizia assim, deixo essa carta para o meu pai. Pai, eu nunca gostei da minha mãe. Olha que interessante. Você era a pessoa que eu mais amava e sempre amei. E quando você se separou da minha mãe e foi morar com aquela outra mulher, você não sabe o tanto que eu sofri, porque é como se o mundo tivesse acabado para mim. E eu comecei a entrar num quadro de tristeza imensa. E eu várias vezes te disse que eu não estava conseguindo viver sem você. E você dizia, filha, você vai acostumar. Algumas vezes eu fui ficar com o senhor, mas a minha madrasta não me suportava. E eu não conseguia ficar junto contigo. E eu senti que a vida sem você não tem sentido. Ficou vazia, ficou monótona. E depois que eu arrumei meu namorado, eu pensei que ele iria substituir você. Mas quando ele terminou comigo, eu senti que realmente os homens costumam abandonar as mulheres sempre. E me deu uma tristeza imensa e eu perdi a razão de viver. Não tenho mais razão para viver. Por isso eu estou me matando, porque eu não suporto viver sem você. Cara, aquela carta, você não tem noção da repercussão dessa carta na vida deste homem. Ele chorava convulsivamente. E aí eu pensei, quantos casais fazem isso? Quantos filhos choram escondido dos pais? Essa falta que eles sentem, não contam para ninguém e muitas vezes eles se matam e não deixam sequer uma carta como essa esclarecendo o fato. Então eu acho que nós, pais, temos que pensar muito bem antes de tomarmos a atitude de separarmos a nossa família em função, pensando nos filhos. Porque a gente, quando ama, a gente tem que renunciar a nós mesmos em função desses filhos, pelo menos até eles crescerem e seguirem suas vidas. O que custava ele esperar? Por quê? E essa cobrança que ele tinha era muito grande. Então eu imagino quantas desgraças não acontecem em função dessas separações. E hoje o índice de separação é muito grande. E as pessoas separam por qualquer coisa. Então eles não pensam nos filhos. Eles não estão nem aí. Quantos adolescentes que muitas vezes, educados por padrastos, os violentam sexualmente, levando eles a situações gravíssimas, traumatizantes durante toda a sua vida, né? E de uma forma irresponsável, muitas mães colocam um homem estranho dentro de casa para ser o pai dos seus filhos, ou vice-versa, né? Então, gente, nós temos que pensar nisso, que muitas vezes pelos nossos filhos nós temos que abrir mão
de nós mesmos, em função deles. Porque, pelo menos até eles fazerem 18 anos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Agora, depois disso, você pode e deve e merece ser feliz. Você sabe que um dia eu estava atendendo uma senhora que estava em crise conjugal. Ela não gostava mais do marido. Mas aí eu perguntei se ela tinha filho e ela disse que tinha 2 filhos. Um de 8 e um de 10 anos. Eu disse, eles gostam do seu esposo? Ah, eles adoram o pai. Eu disse, então como você vai deixá-los? Ah, doutor Márcio, mas eu não aguento mais olhar na cara dele. Nosso relacionamento está uma droga, eu não suporto mais ele. Eu digo, se entrasse um ladrão na sua casa com um revólver para atirar e matar seu filho, você teria coragem de atravessar na frente e salvar o teu filho? Ela disse, sim, eu morro tranquilo, eu atravesso na frente e morro por ele, pelo meu filho. Eu disse, se você vai morrer pelo teu filho, custa você ficar com, com esse marido só até seus filhos fazer 18 anos cada um? Você está disposta a levar um tiro, uma bala para salvar seu filho e agora você não está disposta a abrir mão desse, né? Então, já que você vai morrer pelo teu filho, que fique até ele fazer só 18 anos e aí você vai seguir o seu destino. Abra mão, né, da sua felicidade só nesse período. Deixe ele completar a maioridade, pense nisso, né? Pensando exatamente no que poderia acontecer com esses meninos sem os pais. Eu sei que existem situações que é necessária essa separação, né? Mesmo antes das crianças fazerem 18 anos. Mas nós temos que pensar com muito carinho, com muito... né? Por isso eu acho que esse livro é maravilhoso para quem está pensando em tomar qualquer atitude em relação ao abandono daquilo que realmente veio para fazer e tem que fazer, né? E isso é válido para todos os aspectos, no aspecto familiar, profissional, em todos os aspectos. Às vezes a gente tem que abrir mão da gente em função de aguardar o momento certo para a gente poder ser feliz, né? E não tornar o outro infeliz e não ser causa de desgraça, né? De infelicidade das pessoas que amamos em função de uma precipitação, de uma incapacidade de renúncia. Por isso, abrir mão de nós, muitas vezes, salva vidas, né? Então, vamos aí, nós ainda vamos falar, né, sobre esse assunto. Hoje nós temos aqui uma pessoa muito querida, né, uma trabalhadora nossa há muitos anos, a Elisandra, e é uma terapeuta também, e vai falar um pouquinho para nós, né, e nós vamos abordar esse tema aí, renúncia, tá certo? Então, aguarde aí, não saia daí. Olá, meu nome é Gisele, eu sou produtora do programa Encontro com a Espiritualidade e hoje eu trago a participação da Helenice da cidade de Cáceres, o pessoal de Cáceres participando conosco. Dr. Márcio, Jesus disse que temos que amar o próximo como a si mesmo. Quando estamos renunciando por amor ao próximo, não está sendo o contrário? Não estou amando mais o próximo do que a mim mesma? Essa pergunta é maravilhosa e realmente nós vamos perceber que o auto-amor ele é fundamental, porque quem não se ama não consegue amar o semelhante. Mas quando nós deixamos de cumprir os nossos deveres morais, nós estamos deixando de nos amar. Essa é a questão, porque auto-amor significa autorresponsabilidade, alta lucidez, honestidade, e tudo isso é caráter, né, dignidade, e se você não tem isso, você não se ama. Se você se sente uma pessoa indigna, leviana, que se vende, que se corrompe, você não se ama. Você tem uma imagem de você mesmo que você não presta. Então, se você tem essa imagem de você que você não presta, você não se ama. Então, é muito simples. E quando você abre mão de você em função do outro, isso gera em você um auto-amor mais intenso, porque você se sente digno ou digna e você fala, eu mereço ser feliz, porque eu sou um ser que é capaz de abrir mão, né, em relação ao semelhante. Dá para entender isso? Então isso é auto-amor. Quem se ama não se vende, não se corrompe, não se mata, não se droga,
não usa mecanismo de fuga de si mesmo, mas encara a realidade, né, sem duvidar disso, né? Então isso é auto-amor. Então a pergunta é linda, é maravilhosa e é isso mesmo. O indivíduo que se ama, ele primeiro coloca, né, a felicidade do outro acima da sua, tá certo? Isso é auto-amor. Jesus, ninguém nos amou mais que Jesus, dando sua vida por nós. Isso não significa que ele não se amava, ao contrário, se amava intensamente e passou a se amar muito mais e se admirar muito mais por ser capaz de uma renúncia assim. Eu acho que Jesus é o exemplo, né? Temos também a participação do Gesiel Costa, da cidade de Cáceres. Renunciar em favor do próximo, mas se sentir infeliz. Teria algum mérito nessa renúncia? Pergunta maravilhosa. Observa só, quando nós abrimos mão de nós mesmos em função do outro, e se isso nos leva a um sofrimento que nos desequilibre e pode até nos levar a uma situação de caos ou de suicídio, então não vale a pena. Então você não abre mão. Você não está madura ou maduro o suficiente para abrir mão de si mesmo. Então, por isso que Sócrates fala, conheça-te a ti mesmo. Você precisa se conhecer, porque até para você saber o seu limite, o que você pode ceder e o que você não pode. Porque existem coisas que você não vai poder ceder, porque você não está maduro e preparado para isso, entende? Então, você não vai abrir mão, porque se você abrir mão, você vai estar se violentando, preste bem atenção. Então, aí isso não te traz benefício, isso não desenvolve auto-amor e o outro vai acabar percebendo. Então, você vai acabar fazendo ambos infelizes, tanto a outra parte quanto a sua, entende? Então, é fundamental que a gente conheça o nosso limite. Onde está o nosso limite? O que eu posso e o que eu não devo? O que eu consigo abrir mão e o que eu não consigo abrir mão? Entende? É igual eu tinha um caso de uma esposa que o marido era alcoólatra e ele chegava todo dia bêbado e ela não estava suportando mais. Então ela pensou em se matar, quando ela me procurou. E eu disse, mas você vai se matar por quê? Ele disse, porque eu não aguento mais meu marido. Então eu digo, então larga, separa. Mas será que eu não estou fracassando na minha missão? Eu digo, mas é melhor do que você se matar. Entre você se matar e você largar, larga dele. Porque você não está suportando mais. Você chegou no seu limite. Esse é o seu limite. Você não tem mais razão para viver. Dá para entender isso? Então, saber o seu limite é importante. Abrir mão até onde você aguenta, até onde você suporta, sem te causar dano e uma infelicidade ao ponto de pensar em se matar. Dá para entender isso? Então, por isso que é importante o limite, até onde você pode e não pode ceder. Pergunta da Luciana de Jesus, ela é da cidade de Rondonópolis. Dr. Márcio, é tão difícil renunciar? Isso seria por conta do egoísmo que ainda é muito forte em nós? Sim, o egoísmo é um dos maiores obstáculos à nossa capacidade de renúncia. Quanto mais egoístas, menos abrimos mão de nós mesmos em função do outro. E é o que a gente vê na sociedade vigente, um egoísmo de forma muito intensa. Mas tão intensa que o indivíduo não quer ter nem mais filho, para não ter trabalho, para cuidar só de si mesmo, né? E aí a solidão e o preço que se paga pelo egoísmo em alto grau. Gente, nós citamos o livro Paulo Estevão, né? Que também é um exemplo muito grande de renúncia. E aqui está o nosso livro, ó. Esse livro, que é o livro Renúncia, uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira, né? Psicografada pelo Chico Xavier, extraordinária, tá? É uma obra que você vai ver que vale a pena. Eu já li 2 vezes e vou recomeçar pela 3ª vez lendo essa obra, o tanto que ela é importante para mim, né? Porque eu acho que Alcione é para mim uma referência fantástica, né? É uma pessoa que veio me ensinar, principalmente em relação à honradez, à dignidade, a tudo isso que a gente entende que são valores importantíssimos, né? E aí nós temos outros livros também
que falam a respeito dessa renúncia e que são importantes também. Eu acho que eu tenho um livro que vale a pena também a gente ler, da Zíbia Gasparetto, que chama O Amor Venceu. Tá? É um exemplo de renúncia, é um exemplo de que realmente, quando se ama, vale a pena e a gente abre mão em função do outro, né? Então, o amor venceu. Quando a gente ama alguém de verdade, a gente abre mão, muitas vezes, de estar com esse ser para que esse ser seja feliz onde quer que ele esteja. Por que a gente, quando ama, tem que ter alguém grudado conosco? A gente quer ver o outro feliz. Essa que é a verdade. Porque o verdadeiro amor liberta, não aprisiona. Então, nós temos que ter essa visão de amor, né, de renúncia. Então, fica aí a lembrança desses livros, O Amor Venceu. Outro livro bacana da Zíbia Gasparetto, que também está relacionado com a renúncia, é Entre o Amor e a Guerra. Gente, são romances extraordinários. Vocês precisam ler. Vale a pena, tá? Olha só, O Amor Venceu, Entre o Amor e a Guerra e o livro Renúncia. Esses três, se você ler, com certeza, né? Se você é uma pessoa romântica, se você é uma pessoa que, né, acha que o amor é importante, esses livros, eles são espetaculares. Gente, vamos aos nossos avisos. Um dos avisos é em relação à internação. Nós temos um trabalho de cirurgias espirituais que acontecem no final de semana, sábado e domingo. Esta internação nossa vai ser exclusiva no sábado e domingo. Então, nós queremos lembrar que é importante que seja feita a inscrição antecipada. Não vamos ter inscrição no dia. Quem é do interior, ligue, essa triagem é feita por telefone, mas tem que ser feita, porque se você vir do interior para a cirurgia sem a triagem, você vai ter que voltar, porque não vai acontecer no dia. Não abriremos exceção em função da necessidade de organização interna. Então, nós precisamos que tenha essa inscrição antecipada, tá? Então, esse é um dos avisos que a gente quer dar, importante, né? E que nós não teremos camas disponíveis para as pessoas que não tenham necessidades especiais, somente para deficientes. Essa é outra questão importante que a gente tem que lembrar em relação à internação, tá certo? O outro aviso está relacionado com o Lar de Amparo Eurípides Barçanufo, que atende pessoas com depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico, ou você que está numa situação de desespero e não aguenta mais. A casa, né? O marido alcoólatra, os filhos gritando e aprontando, e você está ao ponto de enlouquecer. Então, antes que você enlouqueça, vai para o Lar de Eurípides. Fica lá uma semana, dá umas férias para você, dá um descanso para você, faz um tratamento espiritual gratuito, você não paga nada, independente da sua religião. Você pode ser evangélica, pode ser católica, pode ser ateu, pode ser espírita ou não. Você fica lá, não vai pagar nada e você vai sair de lá renovada ou renovado, né? Você que está ao ponto de enlouquecer, tamanho os problemas, os conflitos, as dores, a angústia, o sofrimento que você carrega no seu peito, né? Ou se você tem uma dor muito profunda que você não consegue resolver, o Lar de Amparo resolve. É incrível como você sai de lá diferente, tá? Então esse é outro aviso. E o outro aviso é em relação ao nosso bazar. Nós temos um bazar que chama Bazar Mãe Menininha, que repassa para a comunidade a preços bem simbólicos, roupas, calçados, tudo que você tiver, móveis que você tiver na sua casa, né? Estamos fazendo uma campanha Desapega, né? Então, quanta coisa está no seu guarda-roupa lá encostado que você não usa e que você está com dó de dar e tem gente necessitando. Uma vez o Chico disse uma frase que eu nunca esqueço: o que está sobrando na sua casa está faltando em alguma casa. Então, tire isso que está sobrando, desocupa, né? Vai deixar o ambiente mais leve, doe isso para nós, tá certo? Se você tiver dificuldade, você liga e deixa essa roupa em algum lugar, a gente passa e pega, para você não ter que ir lá no Vantuil para levar, né? E a gente dá um jeito de ir buscar, né? E dependendo da quantidade, a gente organiza isso, tá?
Então, faz um limpa aí na sua casa, esses quadros que estão aí, que está cansando já, móveis que está sendo inutilizado, até atrapalhando, né? Dá uma renovada, uma repaginada na sua casa e doa tudo isso, porque isso vai ser útil para alguém, tá certo? Então, nós contamos com a sua colaboração. Gente, temos a grata satisfação de ter aqui conosco Elisandra, uma pessoa extraordinária, uma mãezona, né? Ela teve... São quantos, Elisandra? Tive 6. 6 filhos, imagina que coisa fantástica, né? E que tem os filhos maravilhosos, tem todos que eu adoro, né? Mas o Iago é especial, né? Porque trabalha lá conosco na alegria. Os outros trabalham também, mas é que a minha ligação maior é com o Iago. Mas é uma alegria ter você aqui, Elisandra, e vamos falar um pouquinho sobre essa questão da renúncia, né? Você como mãe que abriu mão de você em função desses filhos, né? É um exemplo de renúncia para nós aqui, né? E seja bem-vinda e pode ficar à vontade. Gratidão, Márcio. Esse livro, Renúncia, é um livro maravilhoso. O Alcione é um exemplo para todos nós, é uma inspiração, né? Eu li esse livro há um ano atrás, que eu fui conseguir concluir a leitura dele e aprendo muito, né? Alcione, na sua missão, né? Às vezes a gente fica pensando numa missão como algo extraordinário. E Alcione, sendo um espírito tão evoluído, tão avançado, e olha a missão dela primeiro, ela cuida da família dela, né? Ela cumpre ali a sua missão com muito amor, com muita resignação, com muita paciência, cuidando da família. E, lógico, ela vem muito mais pela sua alma gêmea, né? Pelo seu grande amor, e ela tem que driblar os argumentos dele, né? Ele usa argumentos muito convincentes e ela tem que driblar tudo isso. E é dolorido para ela, porque ela ama, né? É um amor, é algo dolorido, é sofrido, mas ainda assim a consciência espiritual dela faz com que ela se mantenha firme para que ele também possa avançar, porque o objetivo é a evolução e não vir na Terra para ser feliz, né? A felicidade é consciência tranquila. Então, esse livro, ele mexe muito com a gente, né? E mexeu muito comigo e vai mexer com você se você ler. Eu sei que ele é um livro grosso, né? Ele deve ter aí umas 400 a 500 páginas, mas você nem vê, porque é um romance fenomenal, né? E existe uma cena do livro que eu amo muito, eu vou contar só um pedacinho para dar vontade de você ler, que eles se encontram e aí ele tenta beijá-la e ela diz, olha, me dê pelo menos um beijo, né? E aí ela pegou uma folha, deu um beijo na folha e deu para ele. Ele diz, mas na folha por quê? Ela disse, porque nós não podemos nos beijar. Mas por quê? Aí ela diz, o incêndio na floresta começa com apenas uma fagulha, então eu não posso te beijar. E ela beija a folha e entrega. Eu achei de uma elegância e de uma sabedoria que é próprio do espírito superior. Se fosse um de nós aqui, já ia agarrando e já era, porque depois que você beijou, você não consegue mais controlar nada, né? E ela beijou a folha e deu. Eu achei essa cena belíssima, né? Você não achou? Isso eles já reencarnaram, né? Sim, isso já reencarnados. No plano né? espiritual, ele também pede um beijo, né? Antes de né? reencarnar. né? E ela faz uma prece, né? Traz ali aquela presença de Jesus. Sim. Essa cena, ele já encarnado com ela, eu achei muito interessante, né? Daí o desafio, né? Lembrando, né, Márcio, que antes do reencarne dela, ela foi avisada que ela deveria tomar muito cuidado, porque as tentações aqui na Terra são inúmeras, né? Ela mesmo sendo um espírito avançado, com uma programação de alta evolução, e ela ainda assim foi avisada. Então isso serve para todos nós. Nós temos que evitar essa faísca, essa fagulha, esse primeiro passo inicial para uma tentação que pode desencadear num desastre da encarnação, né? Então a nossa encarnação ela é muito importante. Então vale a pena buscar o autoconhecimento, entender os limites, como o Márcio já falou aqui, né? Esse autoconhecimento é muito importante. Muito. E lembrando Jesus, né, que no Pai Nosso ele fala, não nos deixeis cairmos em tentação. Quer dizer que todos nós temos as tentações, mas o que nós não podemos é cair nelas, tá certo? Porque se nós cairmos, a palavra é cair. Para nós reerguermos é muito difícil.
E Alcione era um espírito de tanta luminosidade, tanta elevação, que quando ela se desloca, né, de Sírios em direção à Terra, eles, observando de longe, diz, uma luz se desloca em direção às trevas. E aí ele diz, mas que luz é essa? E aí o espírito diz, é o espírito de Alcione, indo à Terra resgatar sua alma gêmea. Né? Então, quer dizer, um espírito de alta luminosidade. E aí foi orientada pelo seu mestre, cuidado, porque a Terra é um lugar onde você pode estar e ficar presa lá por milênios sem conseguir sair, em função das quedas e das tentações. E ela saiu de forma espetacular e você precisa ler o livro para você ver o mecanismo, entender como ela conseguiu ter essa postura, essa honradez, essa capacidade de abrir mão de si mesma em função, né, do outro sempre, como você colocou, priorizando o cuidado com a família, né? E aí cuidando dos pais até o final, mantendo ali a sua capacidade, né? A sua castidade, a sua, né, beleza interior. Fantástico o livro. Ela também faz um movimento importante para aquela época, né? Sim. Aquele enfrentamento todo que daí quem lê vai descobrir, né? Vai descobrir, não podemos contar tudo. E para um espírito evoluído, Márcio, por sofrido que seja, por mais que ela estivesse renunciando àquele amor ali, sofrendo, mas para ela estava sendo leve, porque ela sabia do compromisso que ela tinha enquanto ser eterno, né? Sim. Então... É isso que nós temos que pensar, gente. Nós temos que deixar de ser imediatista, né, Alessandra? Elisandra, e tá pensando só no agora. Não, tem que ser feliz aqui e agora. Por quê? Entendeu? A felicidade não é aqui e agora, né? Aliás, ela não é só aqui e agora, ela é aqui e agora, mas nós temos que pensar realmente, né, naquilo que você colocou. Felicidade verdadeira é consciência tranquila. Se for para você ter a consciência culpada, igual desse pai, lembra que eu contei a história para vocês? Agora ele não consegue ser mais feliz com a outra esposa nem com ninguém, porque ele sente que perdeu, né, a filha que ele mais amava, né? Então isso é muito doloroso. Ele não soube abrir mão dele em função daquela filha. Porque muitas vezes quando nós pais decidimos por uma separação, é muito comum os filhos dizer, não papai, você precisa ser feliz, mamãe precisa ser feliz e vai ser melhor assim, né? Mas eles falam às vezes da boca para fora. Você acredita que eu atendi uma criança, olha que interessante, eu atendi uma criança de 4 anos, com febre de forma ininterrupta, a febre não passava com nenhum medicamento, e eles já tinham ido nos melhores infectologistas do Brasil, preste bem atenção, para tentar descobrir a causa da febre, nada de descobrir. E aí eles cansaram de procurar médicos, pediatras, e tiveram até na USP, eles estiveram estudando aquele caso, da onde que vinha aquela febre que não tinha resposta, e nada. Quase 1 ano, a criança já estava com 5 anos. E resolveram levar para mim. Lá, leva para o doutor Márcio, que ele é meio bruxo, ele mexe com esses negócios aí, ele vai saber responder, né? E aí trouxe para mim, eu disse, meu Deus, como que você quer que eu descubra a febre? Já tiveram os melhores médicos e nada, né? Mas vamos conversar. E aí eu fui conversando e tal. Quando começou essa febre? Vamos tentar descobrir. Essa febre começou tem 1 ano e meio. 1 ano e meio já 1 ano e meio que começou essa febre. Aconteceu alguma coisa há 1 ano e meio atrás que marcou a vida de vocês e tal. Aí eles, o que será que pode ter acontecido? A minha mãe morreu, mas tem uns 4, 5 anos, então não é. Tal. O que será que aconteceu? O que aconteceu 1 ano e meio que marcou a vida de vocês? Aí um olhou para o outro e falou, não, nessa época nós nos separamos, tem 1 ano e meio que nós estamos separados. Então, olha só, 1 ano e meio separados, 1 ano e meio que começou a febre na criança. Uma febre emocional. É uma febre de origem emocional. Então, eu chamei eles em particular e disse, olha, para mim a causa da febre foi a separação de vocês, entende?
Ele, mas e aí agora? Nós já separamos e nós não vamos voltar por causa da febre da menina e etc. Tal, nós não temos mais nada a ver e agora? Eu falei, então vamos fazer um teste. Vocês vão fazer de conta que voltaram ao relacionamento. Você vai ficar uns dias na casa, na sua casa, e vamos avaliar, né, se essa febre vai desaparecer ou não. Vocês vão simular que vocês voltaram ao relacionamento. E eles, então, fizeram aquilo, né, que eu orientei. Ele voltou para casa para fingir que tinha voltado, né, com a mãe e que estava tudo bem. Em 7 dias, a febre havia desaparecido totalmente. Entendeu? Aí, quando ele me procurou, já tinha 30 dias que ele estava morando na casa, mesmo sem estar se relacionando, e a menina já estava há quase 30 dias sem febre. Era de origem emocional e a origem era a separação. E aí a mãe disse, não, mas eu falei com a minha filha, ela diz, não, mamãe, você tem que ser feliz e você faz o que você achar que deve. Mas, na verdade, foi só da boca para fora. Porque ela queria agradar a mãe, não queria deixar a mãe triste, entre aspas, fez de conta que aceitou, mas ela não aceitou de forma alguma. Quer dizer, acabam tomando a dor, né, Márcio? é incrível, é incrível. Porque nenhum filho quer ver os pais separados, né? Então, isso é muito complicado. E, em termos de renúncia, nós temos que pensar. Nós temos que deixar de ser egoísta, de pensar só em nós. Abrir mão, né? O que custa abrir mão de nós mesmos em função daquele serzinho que nós amamos, né? Sim. Então, isso é um trabalho que tem que ser trabalhado. É algo que tem que ser pensado, né? Eu sempre pensei assim, Márcio, em alguns momentos de dificuldade, né, na relação conjugal. Que acontece, normal. Normal, diante das intempéries da vida, né? Quantas vezes eu pensei em separar e lembrei que, nossa, eu acho tão bom que os meus pais estão juntos até hoje, um cuidando do outro, né? Eu também quero continuar me esforçando para dar certo essa relação, para criar os filhos com amor, mas é aquele esforço mesmo, né? Aquele comprometimento, porque nós sabemos que entre o ideal e a necessidade tem todo um percurso, tem um caminho, e é aí que cada um, se conhecendo, sabe até onde dá conta. Né? Então, e também não é um padrão, né? Certa vez, conversando com uma pessoa, ela falou, poxa, Elisandra, você tem 28 anos de casada, você conseguiu, eu não consegui. Aí eu falei para ela, mas muitas vezes o que é desafio para mim não quer dizer que seja o mesmo desafio para você. Sim. Cada caso é um caso e nós temos que levar muita coisa em consideração. Então não existe um padrão, existe a necessidade de cada um. Exatamente. E isso cada um tem que pesar. Porque é aquilo que você colocou, né? Que nós estávamos conversando anteriormente. Ela colocou para o esposo dela, você quer uma mulher normal ou você quer uma mulher louca? Porque eu vou ficar louca se eu continuar nesse processo, né? Então, às vezes, se você vai enlouquecer, é melhor que você tome uma atitude, né? De radicalizar e de mudança, né? Porque realmente você tem que saber aquilo que você suporta, aquilo que é possível. Porque cada um sabe da sua necessidade, né? Eu acho que nós temos que abrir mão de nós em função do outro, mas até que ponto você é capaz de suportar isso, né? Porque dizem que quem conhece segredo de casa é barata. Às vezes, quem está fora pensa, meu Deus, por que ela largou esse marido? Só Deus sabe o que acontece, né? Na intimidade de um casal e que muitas vezes é muito difícil de você suportar. E aí exigir de uma pessoa uma renúncia desse quilate, às vezes a pessoa não suporta, né? E entre a loucura ou o suicídio e entre o mecanismo grave, é melhor que a gente opte, né, por essa questão. Eu estava olhando, se você colocar no Google, você pode encontrar a resposta. Quantas pessoas desaparecem no Brasil por dia? Eu assustei, Elisandra. 189 pessoas desaparecem no Brasil diariamente. Você acredita isso? Sendo que 30% são adolescentes de 12 a 17 anos. Eles não suportam mais a convivência e fogem de casa. A violência não está mais sendo aceita por ninguém. As crianças não aceitam violência, as mulheres não aceitam violência, os homens não aceitam mais violência. O mundo não pode mais conviver com a violência.
Resultado são os mecanismos de fuga. Ou você acha que estão sequestrando todos esses adolescentes? E as pessoas que fogem de casa e saem de casa, né? E eu estava olhando a quantia de adultos que saem para comprar pão e nunca mais aparece. Porque ele não está suportando a pressão, quando é grande demais, ele abandona, não é? Eu atendi um senhor que disse, doutor Márcio, tudo que eu faço na minha casa é pouco. A minha mulher joga na minha cara que eu não presto. Se eu vou tomar uma cervejinha, ela me chama de cachaceiro. Se eu chego atrasado para o almoço, ela fala que eu não cumpro horário. E eu não aguento mais, entendeu? Eu estou a um nível de me dar um tiro na minha cabeça. Eu não suporto mais isso. Eu digo, mas se você chegar no nível de se matar, meu amigo, separa. Então, nesse caso, você tem que separar. Porque você não está mais suportando, tá certo? Então, entre um mal maior e um mal menor, opte pelo mal menor, não é isso? Então, é melhor que você se separe. Por que você tem que se matar, não é? Porque pelo menos você separado, você equilibrado, você vai equilibrar e ajudar a sua família. Se você ficar também dentro de casa desequilibrado, não adianta nada, é igual você falou. Não adianta você ficar em casa e enlouquecer. Uma mulher louca, se uma mulher que não é louca já dá problema, imagina uma mulher que é louca, aí ninguém aguenta, é ou não é? Porque a mulher é um equilíbrio, ela enlouquece, acabou tudo, entendeu? Igual eu trabalhava no neuropsiquiátrico, né, alguns anos atrás, e eu atendi uma paciente que chegou toda embrulhada no lençol, nua, cabelo cortado aqui, rente, na cabeça, né, e o marido do lado. Quando assim, Ela que cortou. E ele, evangélico, assim, com ela, aí ele chegou e falou, doutor, essa mulher era uma santa mulher, deixa eu te explicar. O vestido dela, eu que determinava onde que ia, é aqui, ó, na canela, aqui, eu que mandava. O cabelo dela era grande aqui, ó. Aonde eu falava, ó, é para cortar aqui, ela cortava. Tudo que eu falava, essa mulher obedecia. Agora, doutor, de repente, sabe o que ela fez? Tirou a roupa, ficou pelada, foi no espelho, cortou o cabelo curto e saiu gritando, quem quer, quem quer, quem quer. Enlouqueceu a minha mulher, doutor. O que aconteceu? Eu falei, o senhor apertou demais o parafuso, espanou. A culpa dela ficar louca é o senhor. Ela não podia nem escolher o cabelo, Elisandra. Onde que... Você já pensou que absurdo? Relação de pressão e de domínio, né, Márcio? O sentimento de posse, achar que pode determinar o que o outro vai viver, né? Então, essa relação de domínio, de controle é histórica, né? Na nossa sociedade, nós vemos muito isso, esse sentimento de posse que aprisiona. Então, as relações, o ideal é que elas sejam leves, que elas sejam livres, que elas sejam responsáveis, uma liberdade responsável, né? A nossa sociedade está caminhando aos poucos, né? E isso eu chamo, Elisandra, de relações tóxicas, né? Porque uma relação tóxica, muitas vezes, ela vai intoxicar toda a família. Aí compromete os filhos, compromete o sogro, a sogra, a família toda e vira um inferno. Então, às vezes, a separação é a melhor forma de harmonização. Porque eu falei tanto que a gente tem que tomar muito cuidado que pessoas falam, agora não vou separar e tal, mas tem que repensar. Porque se é uma relação tóxica que está perturbando todo o contexto, é melhor que cada um siga o seu destino. Agora, esse sentimento de posse tem que acabar, né, gente? Como se a gente fosse o dono do outro. É meu marido, é minha mulher. Mas que é isso, gente? Nós somos escravos para ser vendido para alguém. Eu não sou carro, não sou propriedade para ser, entendeu? O indivíduo querer mandar, né? Porque tem marido que é tão, vamos dizer assim, ciumento, que ele quer mandar até no pensamento da mulher. A mulher está parada assim, do que você está pensando? Entendeu? Cara, você querer controlar o pensamento do outro... Não é? Isso é uma relação tóxica, porque aí você não pode nem pensar. O que é isso? Isso não existe. Então, de repente está ouvindo uma música, está pensando em quem? Está pensando em quê? Que coisa esquisita é essa? Né? Eu estava comentando, recebendo um relato de uma esposa que dizia o seguinte, doutor Márcio, ele não pode me ver sorrindo. Quando ele me vê sorrindo, ele já fica dizendo, o que foi que está com assanhamento? Só vive rindo agora, está acontecendo alguma coisa. Eu tenho que ficar perto dele com a cara fechada, assim, ó, fechada. Entendeu? Não posso falar nada.
E quando eu estou com dor, então, ele adora, porque eu tenho que dar com dor. Isso não é amor, isso é uma desgraça na vida do indivíduo, entendeu? Ele não pode, ele me vê feliz quando eu estou desgraçada, cabelo desgrenhado, tudo lascado. Quando eu penteio o cabelo, passo um esmalte na unha, um batom, ele já olha para mim e diz, que assanhamento é esse? Ah, não, eu não consigo, desse jeito não dá. Então, gente, nós temos que pensar até que ponto a gente pode abrir mão de nós em função do outro, né? Isso chama renúncia. E a renúncia ela tem que ser uma renúncia que você faz feliz. Porque se for para você ser desgraçado e infeliz, é melhor que você não abra mão de você mesmo e toca a vida da forma que você achar que é melhor, né? Sim. E o amor existe, né? Nos casos, nas histórias de alma gêmea, nem tudo são flores, são grandes desafios. Então nós temos que acreditar no amor, nós temos que acreditar que nós estamos avançando nessa escala evolutiva e que tudo tem seu tempo e que renunciar vale a pena sempre. Sempre, sempre, né? Veja só, gente, se eu não tivesse renunciado o conforto de estar em casa tranquilo e sentar num banco de escola pública para poder assistir aula, eu não tinha feito medicina. Então, a gente tem que abrir mão, às vezes, do nosso conforto para conquistar uma coisa melhor. Então, se a gente precisa, né, a gente tem que renunciar sempre, né? Eu poderia estar jogando bola, brincando com os amigos, e eu estava estudando, porque eu queria mudar de vida, eu queria sair da miséria e da pobreza que eu nasci para me conseguir fazer uma medicina. Então, isso é renúncia. É abrir mão do que eu gosto em função do que é necessário fazer, né? Então, essa renúncia a gente faz todos os dias. Essa opção, essa escolha, né, entre o que é mais confortável e o que é necessário, né? Então, nós temos que entender isso. Eu não viemos aqui para fazer o que a gente gosta. A gente veio aqui para fazer o que deve. O dever é acima de tudo. Lazer é depois. Eu sempre brinco com meus filhos e falo o seguinte, primeiro o dever, depois o lazer, né? Porque as pessoas estão confundindo. Hoje a pessoa quer lazer e dever se sobrar tempo. Aí não vai sobrar tempo nunca, porque o lazer toma todo o tempo, né? Então isso é renúncia. Renunciar ao lazer para ter o dever. E depois de o dever cumprido, o lazer é fundamental, né? Sim, em termos de encarnação, o que é uma encarnação perto da eternidade, né? Então vale a pena olhar para a eternidade também. Exatamente. A gente quer agradecer a Elisandra, agradecer a você por essa oportunidade e dizer que nosso programa continua. Estamos chegando em mais um final de programa, onde queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade de estarmos juntos, né, meditando e convidá-los a fazermos a fluidificação das nossas águas. Vamos lá? Deus de amor e bondade, coloque nessa água e em todas as águas de todos os nossos lares conectados conosco nesse instante. Que o teu amor se estenda, levando até esses lares, até essas águas, o medicamento, o bálsamo, o consolo e a esperança para cada coração. Que o teu amor nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Obrigado. Ser o
vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os teus passos, em teus passos confundi. Ser orvalho neste imenso oceano e buscar todo o tempo que perdi, e buscar todo o tempo que perdi. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.